E aí, turma? E aí, meu caro aluno? Você sabe a característica mais importante do terceiro modelo atômico, o modelo atômico de Rutherford, que se parecia muito com um sistema planetário ou sistema solar, que foi conhecido como o modelo nuclear? Então, vem comigo que eu vou dar mais algumas informaçõezinhas sobre este modelo. Modelo atômico de Rutherford. Na nossa linha do tempo, nós nos encontramos aqui no início do século XX. Então, nós tivemos aqui o modelo atômico de Thomson, como nós já vimos. O modelo, segundo a concepção, era como se fosse um pudim de paz, uma massa carregada positivamente com elétrons incrustados. Mas percebam que, nesse período, muitas coisas aconteceram cientificamente. Dentre eles, o próximo modelo de Rutherford. Quem foi Rutherford? Ele foi um físico, um químico, inclusive o prêmio Nobel em relação à contribuição dos estudos da radioatividade. Então, nesse período também nós temos estudos de materiais radioativos, ou da descoberta da radioatividade. Também temos a descoberta do próton através dos raios anódicos e a descoberta do nêutron. Vamos primeiro exemplificar e detalhar como foi descoberto o próton. O próton foi descoberto por Goldenstein e a equipe de Rutherford, que registrou como próton, através de um experimento com a ampola de Crookes ainda, utilizando o experimento dos raios catódicos. Eles descobriram outro tipo de raio que é chamado de raios anódicos ou canais. No próximo slide vou mostrar com mais detalhes esse experimento. Então, Goldstein descobriu um novo raio utilizando uma ampola de Crookes modificada. A modificação foi a seguinte: o raio catódico que nós conhecemos, que foi o mesmo estudado lá por Thomson, que eram os raios que eram emitidos pelo cátodo em direção ao ânodo, com partículas carregadas negativamente, que são os elétrons, eles perceberam também quando o cátodo era colocado com um pouquinho mais distante em relação ao lado oposto do ânodo, e com um cátodo com orifícios, pequenos orifícios, eles perceberam também a geração de outro tipo de raio no sentido do ânodo ao cátodo. Esse raio do ânodo em direção ao cátodo, nesse sentido, foi chamado de raios anódico ou raios canais. Percebam que eles passam pelo eletrodo catódico em pequenos canais. Esses raios catódicos são de carga negativa, enquanto que os raios canais ou raios anódicos são de cargas positivas. Como que eles sabiam que esses raios anódicos eram de cargas positivas? Eles fizeram o mesmo experimento. Instalaram um campo elétrico, duas placas paralelas entre essas placas, a ampola de Crookes, e fizeram a aplicação de energia de tensão nessa ampola. Percebeu-se que os raios catódicos se comportavam como nós já sabemos, desviando, sofrendo atração para a placa positiva, enquanto que os raios inéditos, os raios anódicos ou canais, eram atraídos para a placa carregada negativamente. Algumas informações importantes aqui, diferente dos raios catódicos, é que para os raios anódicos, o gás que é colocado dentro da ampola depende do gás que é colocado dentro da ampola. Portanto, quanto maior é a massa do gás, da substância química, menor vai ser o desvio na direção da placa eletrizada negativamente. Então, nós temos aqui uma relação de massa, uma relação inversamente proporcional de massa do gás e o desvio. Quanto maior a massa, menor o desvio. Então, o que nós temos aqui, então,
que os raios canais ou anódicos são partículas carregadas positivamente, porque são atraídas para a placa negativa no campo elétrico, e tem uma massa relativamente maior a depender do gás. Portanto, nesse momento nós temos a descoberta da nova partícula subatômica de carga positiva, cujo nome é próton. E nós já conhecemos a outra partícula carregada, que é negativamente, que nós conhecemos como elétron pelos raios catódicos. Então lembre-se, raios canais ou anódicos, próton, carga positiva, e os raios catódicos, elétron, carga negativa. Os estudos da radioatividade foram importantíssimos nessa época, que eles perceberam que algumas substâncias químicas, que alguns minerais principalmente, tinham a capacidade de emitir radiação. Dentre elas, os raios X, que foi descoberto, os raios X foram descobertos por Wilhelm Röntgen, em 1895. Aqui tem uma breve história, simplificadamente, ele trabalhava com as ampolas de Crookes e um determinado momento ele pediu para que sua esposa colocasse a mão na direção dessa radiação que era emitida dessas ampolas de Crookes, e atrás da mão ele colocou uma chapa que tinha a capacidade de interagir com a radioatividade. Quando a radiação passou pela mão, a mão da sua esposa ficou registrada na placa. Então percebeu que havia ali uma interação, isso foi por acaso, certo? Uma interação entre a mão e a radioatividade ou a radiação que estava passando ali. Ele não sabia que tipo de radiação era, ele chamou de raios X. E é conhecida ainda por raios X, que se encontra no espectro eletromagnético, onde tem vários tipos de radiação, tipos diferentes conforme a onda, o comprimento de onda e sua frequência. Uma delas é o raio-x. Trabalhando ainda em radioatividade, nós temos o Becquerel, que trabalhava com sal de urânio fluorescente, emitindo radiação semelhante ao raio-x. Aqui também tem uma história breve. Becquerel ele estava trabalhando há algum tempo e teve um período de chuvas e ele tirou um tempo para descansar, folga. Ele guardou seu material radioativo em uma gaveta e depois de algum tempo ele voltou e ele percebeu que os materiais que estavam ali, entre eles uma chave, ficou registrada, a fotografia, a forma da chave ficou registrada numa placa, uma plaquinha de material que interagia com a radioatividade, até então ele não sabia. Então ele percebeu que o sal de urânio estava emitindo uma radiação. Essa radiação ele não sabia, ele chamou de radioatividade e registrava a forma da chave naquela plaquinha. Assim como nós temos aqui dois personagens bem importantes, que é o casal Curie, Marie Curie e Pierre Curie, ambos prêmio Nobel. A Marie Curie é uma das primeiras mulheres a receberem o prêmio Nobel. Eles conseguiram isolar e identificar o polônio e o rádio, que são substâncias radioativas. Ainda no campo da radioatividade, os estudos sobre esse tipo de emissão foi bem importante. Dentre elas, esse experimento que está desenhado aqui na tela. Nós temos aqui a radiação estudada por Rutherford e Kaufmann. Eles colocaram um material radioativo, tá? Por exemplo, polônio, colocaram dentro de uma caixa de chumbo e aplicaram uma certa energia para que esse material emitisse radiação ou radioatividade. Essa radiação era direcionada, era orientada por um pequeno orifício para que ele caminhasse, ou seja, fosse direcionado de forma reta, e passavam entre um campo elétrico, ou seja, uma placa carregada positivamente e outra placa carregada negativamente. O que eles perceberam? O que nós podemos perceber pela imagem? Nós podemos perceber que uma parte da radiação era dividida em direção à placa positiva, ou seja, chamou-se de raios beta. Uma outra parte dessa radiação era desviada para a placa negativa, chamou-se de raios alfa. E uma outra radiação não sofria desvio algum, ou seja, chamou-se de raios gama. Portanto, os raios beta têm carga, os raios alfa também têm carga. Se beta estão
sendo atraídos pela carga positiva, quer dizer que elas são carregadas negativamente. E alfa, se estão sendo atraídas para a placa negativa, quer dizer que elas são carregadas positivamente. E as raios gama não possuem carga, Então, nós temos essas contribuições aqui, descritas aqui. Uma das contribuições bem importantes que vocês podem observar também aqui na imagem é que percebam que o ângulo de desvio dos raios beta é um ângulo maior do que o desvio do ângulo de desvio dos raios alfa. Qual a conclusão disso? Quer dizer que a massa das partículas que compõem os raios alfa são maiores que a massa das partículas que compõem os raios beta. A gente já vai ver isso por quê. Nessa época também foi estudado o poder de penetrabilidade dessas radiações. As partículas alfa têm a capacidade de ficarem retidas numa folha de papel, ou seja, elas não passam pela folha de papel, baixa penetrabilidade, porque tem alta massa, não vão passar. Enquanto que as partículas beta, que já possuem massa menor em relação às partículas alfa, elas conseguem passar por uma folha de papel. Elas têm a massa, o tamanho das partículas são menores, então consegue passar por uma folha de papel. Enquanto que os raios gama têm a capacidade de penetrabilidade muito maior do que as radiações beta e as radiações alfa. Portanto, nós temos aqui a presença de uma radiação de raios gama, como se fosse o raio-x de alta energia. Raios gama têm maior frequência, menor comprimento de onda, maior energia, portanto. Então, a capacidade de penetrabilidade é muito alta. Logo, esse tipo de radiação ela é muito perigosa por conta de conseguir, inclusive, interagir com as nossas células. Se esse tipo de radiação, radioatividade principalmente, tem a capacidade de interagir com as células, nós podemos utilizar esse tipo de radiação, ou seja, radioatividade, em nosso benefício. Um dos benefícios é detecção de doenças ou mesmo tratamento de câncer. Por exemplo, a radioterapia. A radioterapia é a aplicação de uma certa radiação, de uma certa quantidade de radiação numa célula que está se multiplicando de forma errada para conter essa multiplicação. Então nós podemos utilizar a radioatividade em nosso benefício. E aí vem o modelo atômico de Rutherford. Pensando ainda nessa emissão de radiação de partículas de material radioativo, Rutherford pensou na hipótese de colocar um material radioativo dentro de uma caixa de chumbo e controlar o tipo de radiação que seria emitida. Quais partículas? Ele optou por partículas alfa de massa maior, porque ele queria ver a interação dessas partículas alfas que eram ejetadas do material radioativo em direção a uma lâmina de ouro, ou seja, um material físico. Qual seria a interação das partículas alfa sendo ejetadas e bombardeando uma placa de ouro, uma finíssima placa de ouro, uma lamínula de placa de ouro. Para tanto, ele colocou ao redor desse sistema uma outra placa de sulfeto de zinco que tinha, ele já sabia disso, que tinha capacidade de interagir com essas partículas alfa. Ou seja, se algumas partículas alfa batessem nessa placa de sulfeto de zinco, aparecia um pontinho de luz, ele cintilava. E ele conseguiria ver que está batendo partículas alfa no sulfeto de zinco. Vejam a imagem como o que eles perceberam. Eles perceberam que a radiação que saía do polônio, a maioria das partículas, portanto, passavam pela lâmina de ouro. A maioria passava pela lâmina de ouro. Vamos ampliar essa imagem, essa área aqui, ó. Vamos perceber o que está acontecendo. A maioria das partículas alfa, nós temos aqui partículas alfa passando, a maioria passava. Algumas, muito poucas, sofriam reflexão, simplesmente batiam e voltavam. Outras batiam e sofriam desvios, poucas também. Qual a conclusão? A conclusão é de que o ouro, o material, a lâmina de ouro é formada por átomos, esses átomos têm
pequeno núcleo, ou seja, tem um centro, tem alguns pontos de carga positiva, onde, pequeníssimos centros, núcleos que ele chamou, onde as partículas alfa vão bater no núcleo e vão voltar. Por que eles vão bater e vão voltar? Porque o núcleo é o local onde nós temos as partículas carregadas positivamente, Nós temos as partículas carregadas positivamente. E as partículas alfa, qual é a característica de carga? É positivo. Se positivo bate com positivo, o que acontece? Repulsão. Então, poucas partículas alfa batiam no núcleo e voltavam. Por quê? Porque o núcleo é muito pequeno. Então, a probabilidade de uma partícula alfa bater no núcleo é muito pequena. Por isso que pouquíssimas sofriam desvio ou sofriam reflexão. Enquanto que outras, a maioria, passava por entre o núcleo. E logo ele levantou a hipótese de que ao redor desse centro carregado positivamente e denso, nós temos um espaço vazio, onde as partículas alfa estão passando. E nesse espaço vazio encontram-se partículas de menor massa, que são os elétrons. E os elétrons não interfeririam no caminho das partículas alfa, porque as partículas alfa têm alta massa, uma massa muito grande, enquanto que os elétrons têm uma massa muito pequena. E aí eles iam passar tranquilamente, sem interferir com a trajetória das partículas alfa. Então nós temos essas conclusões aqui embaixo. Vamos enfatizar. O átomo seria formado por núcleos pequenos, densos e positivos, dispersos em grandes espaços vazios. O que nós conhecemos como espaços vazios, hoje nós chamamos de eletrosfera. É onde nós encontramos as partículas carregadas negativamente. Ou seja, na eletrosfera, nós encontraríamos os elétrons girando em torno ou ao redor do núcleo, garantindo a neutralidade dos átomos. E os elétrons são muito menores e não interfeririam na trajetória das partículas alfa. Ampliando um pouco mais, nós podemos perceber exatamente isso. Nós temos aqui um átomo, vamos pegar esse átomo aqui, onde está acontecendo uma reflexão de uma partícula alfa. Uma partícula alfa bate e volta porque houve a presença aqui de um núcleo no seu caminho, onde o núcleo tem carga positiva e o núcleo é denso, ou seja, nós temos massa e alta carga positiva nessa região, portanto, a partícula alfa de carga positiva vai sofrer essa reflexão, enquanto ao redor do núcleo nós temos um espaço vazio onde os elétrons estão orbitando. E os elétrons são muito pequenininhos, não vão interferir com o caminho dessas partículas alfa que passam, que é a maioria que passa pela lâmina. Nós temos o modelo atômico e nós podemos falar um pouco melhor sobre o modelo atômico. Segundo Rutherford, o modelo atômico que ele descrevia o átomo seria o átomo formado por um núcleo carregado positivamente e denso, onde a massa estaria totalmente concentrada no núcleo, totalmente, quase tudo, a massa dentro do núcleo. Ao redor do núcleo nós temos um espaço vazio. Esse espaço é muito grande em relação ao núcleo, portanto nós temos aqui a eletrosfera, onde os elétrons estão orbitando, girando em torno do núcleo. O modelo atômico de Rutherford ele é comparado a um sistema solar, onde o Sol seria o núcleo e os planetas orbitando em torno do Sol seriam os elétrons. Vejam que a proporção em tamanho do núcleo do átomo em relação à sua eletrosfera é de em torno cerca de 10 a 100 mil vezes maior. Portanto, o espaço vazio do átomo é muito maior em relação ao núcleo. Seria você fazer o seguinte, pegar uma formiguinha, ir lá no campo do estádio do Maracanã e colocar essa formiga lá no meio do campo. Essa formiga seria o núcleo do átomo e as arquibancadas seriam a eletrosfera, onde os elétrons estariam girando em torno do núcleo. Então as conclusões são as seguintes. Carga positiva concentrada no núcleo, as partículas alfa que passassem próximo do núcleo seriam repelidas, o núcleo é denso, quase toda a massa está concentrada neste núcleo, o elétron com carga negativa possui massa desprezível,
massa desprezível, porque é muito pequena em relação às partículas alfa, localizam-se na eletrosfera, região de baixa densidade. Mas está faltando uma partícula aí, né, subatômica, que é a partícula sem carga. E aí sim aparece a última partícula que nós conhecemos didaticamente falando, no nível aí de ensino médio, que é o nêutron. Ela foi estudada e foi descoberta por James Chadwick, ou Chadwick. Ele descobriu que o núcleo dos átomos emitiam também partículas sem cargas, e ele levantou a teoria de que essas partículas deviam estar no núcleo para manter o núcleo do átomo estável. Imagine você um núcleo pequeno com um monte de cargas positivas sofrendo repulsão entre elas. O núcleo seria muito instável. Portanto, o nêutron tem o papel de estabilizar o núcleo. E o nêutron não possui carga. E a massa dos nêutrons é praticamente igual à dos prótons. E aí sim nós podemos sintetizar, resumir algumas informações básicas de massa e de carga das partículas fundamentais dos átomos. Próton, nêutron e elétron. Próton tem massa relativa a 1, o nêutron tem massa relativa a 1, ou seja, a massa do próton e do nêutron que está no núcleo é de aproximadamente 1, relativa, enquanto que a massa do elétron é desprezível. Por que ela é desprezível, Eros? Porque a massa do elétron é 1836 vezes menor que a massa do próton ou a massa do nêutron. É muito menor. Por isso nós desprezamos a massa do elétron num determinado átomo. Repetindo, nós desprezamos a massa do elétron num determinado átomo. Quando você quer calcular a massa do átomo, despreza-se a massa do elétron, ou a massa dos elétrons. Por quê? Porque é 1836 vezes menor que a massa do próton ou do nêutron. Logo, a massa de um átomo está concentrada onde? No núcleo. É aonde o próton e o nêutron estão localizados. Lembrando que essas partículas também possui ou não carga. O próton e o elétron são as partículas carregadas positivamente e negativamente, respectivamente, e o nêutron não possui carga. Portanto, nós temos aqui a carga elétrica relativa. Para o próton é mais 1, ou seja, carga positiva. Para o nêutron não possui carga e o elétron menos 1. Voltando à nossa linha do tempo, nós temos aqui um período muito curto do modelo atômico de Thomson para Rutherford. Vejam a diferença, agora vamos lembrar rapidamente. A de Thomson seria uma massa carregada positivamente com elétrons incrustados. Modificou totalmente em relação ao Rutherford, onde ele disse que o átomo, na verdade, é formado por um núcleo carregado positivamente com partículas sem carga, pequeno, denso, e ao redor do núcleo nós temos elétrons orbitando em torno, ao redor do núcleo, como se fosse um sistema planetário ou sistema solar. 2 anos depois, nós temos outro modelo atômico, que é o modelo atômico de Bohr, que também pode ser conhecido como Rutherford-Bohr. Por quê? Porque Bohr vai fazer alguns ajustes do modelo atômico de Rutherford. Então a concepção de modelo atômico nuclear ainda vai permanecer com o de Bohr, só que a eletrosfera, essa concepção de elétrons orbitando em torno do núcleo vai mudar um pouquinho. Depois de mais alguns anos, nós temos outro modelo atômico, que é o modelo atômico atual, que também pode ser chamado de Schrödinger, que nós vamos falar com um pouquinho mais de detalhes e com um pouquinho mais de complexidade e mais abstrato.